Quando um candidato ganha e quando perde ao se envolver em uma discussão nos comentários de alguma postagem em rede social. Eu sou o Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e nesse vídeo eu vou analisar se vale a pena, ou melhor, quando vale a pena, um candidato ou um político se envolver em alguma discussão nos comentários de qualquer postagem que seja nas redes sociais. Se você é político ou pré-candidato a algum cargo político, você muito provavelmente é alguém que tenha uma opinião formada sobre diversos assuntos. E quem sabe até tenha muita informação privilegiada sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, o que geralmente te deixa muito mais confiante para entrar em uma discussão com quem quer que seja sobre esses temas e esses assuntos que você pretende discutir. Mas eu preciso falar para você, tome cuidado. Tome muito cuidado ao entrar em uma discussão em rede social especificamente. Não pela discussão em si, mas pelo que isso representa do ponto de vista técnico em rede social. E aqui eu vou abrir um primeiro parênteses antes de entrar nessa questão mais técnica da rede social, para dizer que o primeiro cuidado que você deve tomar é de você ter domínio do assunto que você vai discutir. Você precisa ter pleno domínio desse assunto. E isso, nos dias de hoje, serve não apenas para as redes sociais, mas também para as nossas relações pessoais. Porque a população brasileira, de uma forma geral, ela está muito mais politizada, muito mais interessada em notícias e assuntos políticos do que estavam 5, 6 anos atrás. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa quantitativa feita em nível federal, uma pesquisa super completa, que mostra que 80% dos brasileiros acompanham o noticiário político, seja pela televisão, pelo rádio ou pela internet, pelo menos 3 vezes por semana. Tem muito mais gente hoje que fica com a televisão ligada na TV Senado ou na Band News, esse tipo de canal, para acompanhar as sessões da CPI, de votações importantes, enfim. Tem muito mais gente ligada nisso do que você imagina hoje em dia. Isso significa que não adianta mais tentar enrolar a população com um ou outro argumento se você não tiver pleno conhecimento da causa e do assunto que você está discutindo. Então, o primeiro cuidado que você deve ter se você pretende entrar em uma discussão em rede social, seja com quem quer que for, domine o assunto que será discutido, para evitar, de repente, você ser pego em contradição ou você passar uma informação que, de repente, seja desmentida num próximo comentário. Mas, ok, eu vou levar em consideração, então, que se você quer entrar em uma discussão, é porque você já sabe que tem pleno domínio desse assunto. O segundo cuidado que você deve ter, e que geralmente é onde a maioria dos políticos acabam não cuidando, ou melhor, não conseguindo cuidar, não conseguindo se controlar, é o seguinte: evite entrar em uma discussão ou em uma briga por raiva. Evite escrever se você estiver irritado, estressado ou se você estiver até emocionalmente abalado pelo contexto daquela discussão ou daquele assunto. Tomar decisão com o estômago e não com a cabeça é a falha mais grave que um candidato pode ter em rede social. Nunca se esqueça disso. Tudo que você faz na rede social, tudo que você escreve em rede social, que você posta, que você comenta, fica gravado numa história, na sua história. E é um pedaço da construção da sua imagem, da construção da sua narrativa que se dá ao longo do tempo. Então, mesmo que você decida apagar um comentário ou um post, ou seja lá o que for, alguém já pode ter tirado um print daquele conteúdo e ter guardado para usar em um momento oportuno contra você, o que pode ser muito prejudicial para a sua campanha. E geralmente uma discussão em comentário de um post no Facebook ou no Instagram, por exemplo, ele tem uma motivação política, né? O candidato quer expor o seu opositor ou o seu adversário político. Ele quer combater as suas ideias, quer mostrar que ele está errado para ter um benefício eleitoral do outro lado, de tirar votos do outro candidato e trazer os votos para si. Então, aqui vai mais uma reflexão sobre a sua campanha, principalmente
se você é candidato a proporcional. Primeiro, você não precisa se preocupar com a campanha dos outros. Você deve conquistar o seu espaço, né? Até porque a disputa eleitoral de uma campanha proporcional ela é dentro do seu próprio partido e não com adversários de outros partidos políticos, que normalmente são quem tem ideias muito diferentes das suas, né? E segundo, que em uma disputa proporcional, a quantidade de opção de candidatos que o eleitor tem para escolher ela é tão grande que uma briga declarada entre dois candidatos costuma ser prejudicial para os dois e o eleitor acaba escolhendo um terceiro candidato, porque ele tem muita opção. Então sempre analise bem com quem será essa sua discussão para avaliar se vale a pena ou se a discussão vai servir mais para você se sentir vitorioso do que de fato para você vencer nas urnas, né? Então, dando uma resumida, primeiro, esteja bem integrado no assunto que você pretende discutir e segundo, haja com a razão e não com a emoção. E a minha terceira dica para você é importante você entender que comentário em rede social significa engajamento. Aqui já entrando um pouquinho mais nas questões técnicas. Você sabe o que acontece com as redes sociais quando um post começa a ganhar um alto engajamento? É isso mesmo. Esse post vai ser mostrado para mais e mais pessoas. Quanto mais gente comenta naquela postagem, mais o Facebook ou o Instagram entendem, o algoritmo deles entendem, que aquele post é relevante e o algoritmo vai apresentar aquele post para mais pessoas, né? Então vai levar a postagem mais longe, dar mais alcance para ela. Então, vamos desenhar aqui dois cenários para você analisar o que é positivo e o que é negativo para você. No cenário 1, imagina que um adversário político seu faz um post sobre um tema que faz parte dos assuntos que ele está abordando na campanha dele, e vamos dizer que você seja contra aquele conteúdo ou sobre a forma com que ele fez, com que ele abordou aquele conteúdo. E isso, hoje em dia, com um país tão dividido como nós temos, né, onde ou você é do time A ou você é do time B, ou você pensa como eu ou você está 100% errado, não é difícil de acontecer. Então, porque nessa conjuntura, né, na conjuntura política que a gente vive, os temas tendem a ser mais polêmicos, né, principalmente em período eleitoral. Então vamos dizer que o seu adversário político fez o tal do post e você não concorda com ele. Lembra do cuidado que você deve ter, que eu falei antes? Não agir com o estômago e sim com a razão? Mas vamos dizer que você esquece disso e inicia uma discussão simples, sem pensar, né, com ele, com esse candidato no post que ele fez lá nas redes sociais dele. A primeira coisa que vai acontecer você vai dar mais engajamento para a postagem do seu adversário. E o algoritmo do Facebook vai mostrar a postagem dele para mais e mais gente. E sabe quantos % das pessoas que vão receber essa postagem vão ler os comentários, vão ler o seu comentário? Em média, menos de 5%. E sabe o que isso significa de fato para você? Que você apenas ajudou o seu adversário a mostrar o post dele para mais pessoas. E mesmo que você não concorde com o conteúdo do post dele, esse conteúdo faz parte da estratégia de conteúdo da campanha dele. Então, para ele vai ser positivo ele ter mais alcance. As pessoas que pararem para ler os comentários, alguns poucos vão concordar com você e outros poucos vão concordar com ele, né? E como eu falei, discussão entre proporcionais, com uma grande quantidade de candidatos para escolher, as chances são que nenhum dos dois conquiste aquele pouco público que leu todos os comentários, né? Então, no cenário 1, você basicamente só ajudou ele a mostrar o conteúdo para mais pessoas e não ganhou nada com as pessoas que se aprofundaram na leitura dos comentários. Agora vamos imaginar a construção de um segundo cenário, né? O nosso cenário 2. Esse cenário seria o contrário. Você faz um post na sua própria rede social e alguém, que pode ser um adversário político ou não, vem discutir com você ou vem discordar de você daquele conteúdo. Qual seria a melhor saída nesse caso, né? Porque nesse caso quem ganha com o engajamento gerado nesse post é você, é a sua mensagem que vai mais longe. E a minha orientação para qualquer trabalho de marketing digital político que eu faço
é que se responda a todos os comentários por conta disso, para gerar mais engajamento e levar sua mensagem mais longe. Mas até que ponto vale você levar a discussão a fundo, você se aprofundar, né, nos comentários? Se alguém te questiona nos comentários, é sempre interessante você deixar a sua resposta, na sua resposta logo abaixo, deixar bem claro o seu ponto de vista, a sua opinião e por que você deu, por que você criou aquele conteúdo, por que você deu aquela opinião, né? Porque quando o Facebook mostrar esse seu post para uma outra pessoa, para um terceiro, ele vai mostrar embaixo do post um comentário, né, que algum usuário deixou, e esse comentário pode ser dessa pessoa que está te questionando ou discordando de você. E o Facebook tende a, sempre que mostrar um comentário embaixo da sua postagem, mostrar primeiro a sua resposta. Então por isso que é super importante que ela esteja lá, bem colocado, de forma educada, mas com o seu posicionamento, para que as pessoas que se aprofundarem na leitura dos comentários entendam o porquê daquele conteúdo. E eu costumo dizer que depois dessa primeira resposta, que tecnicamente é importante estar lá, a tendência é que quanto mais você fala, mais você perde. Porque quanto mais discórdia for gerada, quanto mais agressivo ficar o seu posicionamento, maiores são as chances do eleitor escolher um outro candidato, né? Isso é o que acontece numa candidatura proporcional. Enfim, eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre esse tema que é tão delicado. Eu preciso falar para você, não se esqueça, use sempre a razão para tomar as suas decisões. Essa é a melhor forma de você conquistar votos através de um trabalho profissional de marketing digital.